Olá, amigos, eu sou o Gilmar e esse aqui é o seu canal Na Linha de Contato. Seja bem-vindo. Bem, amigos, ontem, dia 20 de fevereiro de 2025, diversas mídias repercutiram uma matéria publicada pelo jornal britânico The Telegraph. Essa matéria, que também teve uma versão publicada pelo The Guardian, traz a informação de que Keir Starmer, o primeiro-ministro lá do Reino Unido, está se preparando para propor à Ucrânia e aos Estados Unidos uma espécie aí de participação nos desdobramentos finais de um possível acordo de paz, onde o Volodymyr Zelensky exige receber garantias de segurança da União Europeia. Segundo as fontes do The Telegraph, o plano do Starmer, que está em fase final de elaboração, segundo as nossas informações. Esse plano também envolve a participação da França, que junto com os britânicos querem enviar para o território da Ucrânia pelo menos 30 mil soldados sob o comando europeu. Esses soldados ficariam encarregados de impedir futuros ataques russos contra as cidades e contra instalações de infraestruturas críticas ucranianas. Veja bem o teor da matéria. Essa força de paz ficaria incumbida de defender os ucranianos de ataques russos. Mas espera aí. Se for negociado um acordo de paz, é só os russos que podem atacar os ucranianos não podem atacar os russos? Essa força de paz, então, se os ucranianos resolverem atacar os russos, ela vai defender os russos também? Como explica isso? Sabe, as coisas são sempre direcionadas naquele sentido de que os russos são os maus e que eles vão atacar. Né? Essa informação aí do The Telegraph já conduz a gente, já manipula a gente para essa ideia de que a força de paz está lá para defender a Ucrânia, porque os russos são malvados e podem atacar. Pois é, de acordo com os planos desse primeiro-ministro britânico, essas tropas seriam enviadas logo após a conclusão do acordo que será agora negociado entre o Donald Trump e o Vladimir Putin. Elas ficariam de prontidão e estacionadas em cidades estratégicas, em aeroportos, portos e nas proximidades dos locais de infraestruturas críticas dentro da Ucrânia, como usinas hidrelétricas e outras áreas críticas. Essas forças de paz teriam a incumbência de garantir principalmente o funcionamento dos portos e aeroportos dos ucranianos. Uma das metas propostas seria garantir o funcionamento dos portos ucranianos lá na região do Mar Negro, que são vitais para a exportação da produção agrícola daquele país. Os detalhes dessa proposta aí ainda não estão muito claros não, mas certamente envolve a construção de bases para esse contingente e também de depósitos de munições e de equipamentos nas proximidades da linha de frente, imagino eu. O primeiro-ministro do Reino Unido só não explicou como é que esse pequeno contingente de apenas 30 mil soldados vão fazer para patrulhar e proteger uma linha de contato de cerca de 1.000 quilômetros de extensão. A intenção é impedir que os russos ataquem os ucranianos, mas eles vão ficar concentrados apenas em portos, aeroportos e áreas de infraestrutura críticas. E o resto da linha de frente, como é que fica? Vai ficar aberto? O restante da linha de contato vai ficar aberta caso os malvados russos resolvam atacar? Pois é. Gente, eu tenho batido sempre na mesma tecla. A Europa está perdida com esses formuladores de regras, de leis, essas autoridades europeias. Ô, gentinha de pouca capacidade, viu? Um dado que merece ser avaliado é que
Essa proposta prevê que os Estados Unidos deverão fornecer equipamentos e munições que seriam usadas pela força de paz contra possíveis ataques aéreos russos. Nesse caso, as aeronaves dos Estados Unidos ficariam estacionadas na Polônia e na Romênia. Esse trechinho aí mostra que eles continuam tentando arrastar os Estados Unidos agora do Trump para um possível confronto com a Rússia. Eles não desistiram de arrastar os Estados Unidos para uma situação de confronto com a Rússia. Na época do Biden, isso deveria ser fácil, mas não foi. Eles não conseguiram arrastar os Estados Unidos para um confronto com a Rússia. Pelo menos uma mídia informou que a OTAN está avaliando como deverá ser a aplicação daquele famoso artigo, o artigo 5º da aliança. Pois a própria União Europeia acredita que no caso da implantação dessa força de paz formulada e formada por países membros da OTAN, existe uma grande possibilidade de a Rússia acabar por atacar essas tropas. Lembrando aos meus amigos aqui do canal que o Vladimir Putin já disse por mais de uma ocasião que ele não aceitará na Ucrânia uma força de paz formada por militares de países membros da OTAN. Isso ele já deixou muito claro no dia 18, agora, dia 18 de fevereiro. Ao se referir à Ucrânia, o Sergei Lavrov, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, muito experiente, é um cara fera em diplomacia, esse Sergei Lavrov, ele disse que forças de paz da OTAN, sob qualquer bandeira, seriam inaceitáveis para a Federação Russa. Os russos não querem soldados da União Europeia, da OTAN, dentro da Ucrânia a pretexto de forças de paz. Não querem porque isso futuramente pode evoluir para situações de confronto com as forças russas, para situações em que países da União Europeia podem tentar ocupar áreas dentro da Ucrânia. E meus amigos, se você gosta aí do nosso trabalho e deseja nos ajudar a manter o canal, você pode fazer a sua contribuição pelo Valeu ou pelo Pix. A chave Pix a gente deixa sempre na descrição de nossos vídeos. E não se esqueçam aí de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar esse nosso trabalho. Clique também no sininho para acionar as notificações. Isso tudo aí, para a gente, para o canal, isso é muito importante. Isso estimula o algoritmo a mostrar o nosso trabalho para mais pessoas. E isso traz mais inscritos. E a gente precisa. Os russos consideram que soldados, o Putin, os russos de modo geral, consideram que soldados da OTAN dentro da Ucrânia, sob qualquer pretexto, seria uma forma de expansão da aliança para dentro do território lá daquele país. E todos nós aqui sabemos que essa guerra aí começou justamente para impedir que a OTAN estacionasse suas armas e assumisse posições dentro da Ucrânia. Essa operação militar especial ela foi desencadeada devido à ameaça da OTAN de colocar armas, mísseis e tropas dentro da Ucrânia para ameaçar o território russo. Por isso se desencadeou essa guerra. Então Putin não aceita, pelo menos até esse momento, é o que ele tem dito, não aceita tropas de países da OTAN dentro da Ucrânia. Em uma matéria que foi publicada ontem, o conceituado site de notícias militar, o Zona de Guerra, informou que o Reino Unido pode estar se preparando para enviar caças Typhoon para dar suporte a uma futura missão de policiamento aéreo sobre o território da Ucrânia. Caças do Reino Unido sobrevoando a Ucrânia para impedir que os russos ataquem território ucraniano. É essa a proposta divulgada aqui pelo Zona de Guerra. De acordo com essa publicação, essa proposta surgiu apenas um dia após uma reunião realizada pelos líderes
lá da União Europeia, onde eles discutiram a possibilidade de enviar tropas para atuar como força de paz. Isso aí seria feito logo após um acordo que está sendo negociado aí. A gente já falou sobre isso aí. O The Times de Londres, citando uma fonte do governo britânico, publicou uma matéria onde disse que uma missão de policiamento aéreo na Ucrânia necessitaria de um considerável número de aeronaves e de sistemas de defesa aérea baseados em terra. A OTAN não está tendo muita disponibilidade de sistemas de defesa aérea porque a Rússia queimou uma grande quantidade desses sistemas que eles entregaram para a OTAN. Mas para uma missão de policiamento, esse jornal londrino, ele disse que esses sistemas seriam indispensáveis para ajudar a proteger essas aeronaves. Essa matéria, a matéria desse jornal, sugeriu que esse policiamento aéreo já foi discutido pela alta cúpula do Reino Unido, que está propensa a destinar dezenas de caças Typhoon da Força Aérea Real Britânica para monitorar e policiar a atividade da Força Aérea Russa. E isso aí para fornecer proteção a uma força de paz com efetivos do Reino Unido e de outros países. Pois é, amigos. Essa matéria parece mostrar que a União Europeia ainda não percebeu que, em relação a um possível acordo de paz na Ucrânia, ela se tornou uma carta fora do baralho. Nesse momento, ela é insignificante para um acordo de paz lá na Ucrânia. Uma força de policiamento aéreo atuando para garantir a paz em um determinado cenário. Ela precisa ser aceita e, teoricamente, respeitada por ambas as partes em conflito. Nesse momento, os russos não aceitam e nem respeitam a OTAN como participante em qualquer fase de um acordo com os Estados Unidos. Isso aí é fato. E não aceitam eles nem mesmo no caso de um possível novo governo ucraniano, em caso de uma eleição em que apareça aí um novo governo ucraniano. Os russos não querem tratar com a OTAN lá na Ucrânia. Tropas, como a gente já disse, tropas da OTAN em terra ou caças da OTAN nos céus ucranianos, seria considerado uma declaração de guerra da aliança e, inevitavelmente, eles seriam atacados pelas forças russas. Isso no contexto atual, nesse momento. Tudo pode mudar amanhã, mas nesse momento é isso que temos. Forças da OTAN dentro da Ucrânia não são aceitas pelos russos de forma alguma. Será que o Reino Unido e a França estão se movimentando para forçar uma guerra entre a OTAN e a Rússia? Será que eles estão preparados para isso? Há algum tempo tem surgido informações de que o Reino Unido conseguiu do Zelensky concessões para explorar recursos naturais ucranianos bilionários. A gente tem tido informações a respeito de negociações aí nesse sentido. O pessoal do Reino Unido, eles foram mais ágeis do que os Estados Unidos. Na era Biden, o Biden não se atinou para os recursos naturais da Ucrânia, mas o Reino Unido já estava de olho neles e já vinha negociando recursos da Ucrânia, recursos, como a gente disse, bilionários. Mas os constantes avanços russos no terreno estão inviabilizando esses acordos. Com os avanços russos no terreno, se um acordo de paz não for negociado ou se não houver uma guerra, que parece que o Reino Unido acredita que a OTAN pode vencer. Se não houver isso aí, os russos continuarão tomando terras ricas em recursos naturais lá da Ucrânia. E isso não é interessante para os Estados Unidos, para o Reino Unido. Mas um acordo de paz feito entre o Trump e o Putin, da forma que se desenha, também não parece agradar ao Reino Unido.
Eles é quem querem negociar um acordo para garantir a sua parte. É o que a gente tem visto. Talvez seja isso aí que é o motivo de eles estarem tão desesperados a ponto de correr o risco de iniciar um confronto direto contra a Federação Russa. Como eu disse há alguns dias atrás, a gente está numa fase muito complicada, muito perigosa. Tem muita ganância, muitos interesses financeiros. O Trump tem interesses financeiros lá na Ucrânia, inclusive agora a Ucrânia, o Zelensky concordou em fornecer, me parece que em torno de 500 bilhões de terras raras, de exploração para o Trump, para os Estados Unidos. Mas ao iniciar as conversas entre Trump e Putin, o Zelensky voltou atrás. Houve pressões após isso. E hoje eu vi matérias dizendo que o Zelensky já estava propenso a renegociar isso aí, porque ele sabe que sem os Estados Unidos a guerra está perdida. Já estava perdida, mas sem os Estados Unidos vai ficar ainda pior. Está uma confusão aquilo ali. Os europeus estão perdidos, eles não sabem o que fazer. Hoje, a única pessoa que, a meu entender, sabe o que está fazendo direitinho é o Putin. O Trump, talvez. Mas quem sabe realmente o que quer é o Putin. E a gente está aqui vigiando isso aí, observando e contando para vocês o que acontecer. Meus amigos, é isso. A gente para por aqui. Obrigado pela parceria, obrigado pelo apoio que vocês têm me dado. E eu aguardo você aqui no nosso próximo vídeo. Até lá!